Então vamos falar com o Maurício Bellinello sobre o mercado de commodities no ar, Gleidson. Enquanto o Maurício se prepara para entrar, vamos ver como é que estão os preços em Chicago. Pode soltar a tabelinha aí, Gleidson. Preços em tempo real na Bolsa de Chicago. Não pode. É Bolsa de Chicago, depois você fala o trigo. É isso daí. Ó, soja, 11,49,5. Perdeu os 11,50. Eita diabo! Milho, 4,24. Trigo, 5,84. Café, 183 centes por bushel. Açúcar, 22,45. Algodão, 97,30. Petróleo, 78,41. Ouro, 2.043. A onça Troia. Como é que está o câmbio? Câmbio. Alô, câmbio. 4,94. Muito bem. Maurício Bellinello, muito boa tarde. Boa tarde, eu gostei do alô, câmbio. Alô, câmbio. Tchau. Essa é fantástica. Poxa, você ficou uma semana longe de nós, hein? Fiquei, João. Peço desculpas aqui. Meu pai deu quase susto lá e eu tive que ir lá acudir lá. Voltei ontem à tarde. Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bora tá lá. Bem melhor. Estamos de volta, João. E o preço da soja começou a reagir hoje e chegou lá no fundo do poço, do fundo do poço. E o senhor ficou olhando, mudou de posição ou continua comprado na soja? Então, eu sigo comprado, João, né? 11,84, estou agora aqui mais ou menos. Eu estou aguardando, eu não consegui fazer grande coisa na semana passada, internet ruim e tudo mais, mas assim, sendo 1.000.000% sincero, não teria feito nada mesmo. Porque 11,80, agora 11,50, são 30 pontos, né, João? Então, ou teria que ir lá para os 11,20, alguma coisa assim, 11,10, quem sabe, para fazer alguma coisa. Então, por enquanto, eu fiquei bem confortável, na verdade, com essa situação. Para ser 1.000.000% sincero, eu nem esperava, de forma bem decisiva, que ele fosse bater na velocidade que bateu para baixo ali, né? A gente está agora no milho, por exemplo, em Chicago, João, a gente chama em área não estudada, né? Os fundos jamais estiveram tão vendidos em milho nos Estados Unidos, proporcionalmente ao volume de contratos em negociação, e a soja está a 1/1000º de estar na mesma situação, provavelmente bateu essa situação ontem, então a gente ainda tem que... Eu acho isso uma boa notícia, continuo achando uma boa notícia, né? O problema é que às vezes isso não se alinha para o agricultor. E me perguntaram, inclusive, né, Maurício, depois dessa queda, por que você não está preocupado? Primeiro, porque operações a favor da alta, né, João, elas são, como a gente vai ensinar hoje, inclusive, lá no curso, elas são operações onde a gente acumula gordura, ou seja, são operações que você coloca um pouco mais de dinheiro, mas de forma pequena, porque a grande operação mesmo foi a favor da queda, onde a defesa foi feita de 14 a 12. Portanto, o grosso do dinheiro da defesa, R$ 17,00 por saca, na média, alguns clientes no total das operações com dólar e soja colocaram R$ 28,00 por saca a mais, independente de quanto está na região, né, João? Essa que é a operação que mais briga. Então agora são operações para maio e julho, né, na maioria delas, então temos muito tempo pela frente, quase 3 meses pelo menos, está muito cedo ainda, mas eu acho que é potencialmente uma boa notícia o movimento que aconteceu ontem, João. Tá. A hedge, quando a gente fica defendendo hedge, façam hedge. Hedge é planejamento. A operação de hedge é put e call. Boi gordo, professor, boi gordo. Quando chegou a 340. Isso. Aí quando chegou a 250, eu falei, bom, agora ele vai dar uma estabilizada e vai subir, né? Jamais eu ia falar assim, não, tem que fazer put porque pode cair ainda mais. Não é que caiu? Olha os preços de hoje, professor. Março, 236. Final de abril, 226. Ou seja, isso. Tem chão para perder mais 10 ainda, professor? João, então o que acontece? O boi gordo, né, João, ele dentro do ciclo da pecuária, a gente está exatamente num ciclo descendente agora, né? Que ele é vinculado, inclusive, João, ao ciclo da taxa de juros, né? Porque como a proteína animal bovina é uma proteína cara, quando a renda média cai ou quando o endividamento sobe, e é normal acontecer quando os juros estão muito altos, e o Brasil ficou a 14% quase, né? O poder de compra cai e a demanda por boi gordo cai também. E como a gente colocou nos últimos 3 anos o maior rebanho da história do Brasil, olha que legal, o rebanho explode de tamanho e o nível de renda e consumo cai. Então você tem literalmente uma tempestade perfeita nesse momento. Só que tem um detalhe, isso não é a primeira vez que acontece. O ciclo da pecuária é o ciclo mais bem definido de toda a agropecuária.
né? Primeiro produz um monte, não sei o quê, depois começa a matar as matrizes, né? Que é o que está acontecendo agora, para conseguir diminuir a despesa e tudo mais, vai chegar um ponto em que vai começar a faltar bezerro, e esse é o momento que o fundo da pecuária começa. Eu pessoalmente acredito que isso vai acontecer no segundo semestre desse ano, tá, João? O fundo da pecuária, mas por enquanto agora eu estou realmente cuidadoso nesse momento. E lembrando, né, os 340, se a gente pega, por exemplo, o boi de março, que é o que eu acho mais confiável de fazer agora, ele veio no último movimento, João, de R$ 250 para 230. Então veja que legal, de 340 para 230 é R$ 100. A queda atual, por mais que seja relevante, são R$ 20. Então o boi já voltou para uma dinâmica que eu digo mais controlada, menos volátil. Eu, nesse momento, ainda não sou o cara que está cantando a pedra de que parou de cair, mas eu acho que esse movimento já começando a afunilar, ou seja, não tem mais grandes movimentos de alta nem de queda, é, nesse momento, alinhado com o que seria a proximidade do fundo do ciclo de preço do boi. Bom, o fato é o seguinte, que uma coisa é você ter essa informação do Maurício, vai melhorar no segundo semestre, outra coisa é como é que você vai reagir, né? Vai ficar sempre sofrendo? Vai sempre correr atrás? Lembrando, quando a gente fala para fazer opções, né, milho e boi é em reais com as corretoras. Né? Nós temos a SHP dos nossos amigos aqui da Germinar, aqui de Mojimirim, não tem tantas corretoras ligadas à B3. Agora, soja e milho, aliás, soja, a gente recomenda, essencialmente soja, a gente recomenda Chicago, café, Nova York, né? Mas é importante você aprender a fazer por conta própria, porque é tão simples que dá raiva, tão simples que é. Hoje nós vamos falar, serve para café, serve para boi, para cana, algodão, blá, blá. Hoje nós vamos falar essencialmente para os produtores, os privilegiadíssimos alunos da 15ª turma, né, que nós vamos completar hoje à noite, às 7 horas, horário de Brasília. Lá, pessoal, vocês apagaram, hein? Na classe hoje, perguntando. Maurício, a gente já deu um tempo para o pessoal estudar, não deu? E essa aqui teve um tempo bom, hein, João? Porque normalmente é uma semana só entre uma aula e outra. Essa aqui foram 2 semanas, eu acabei cancelando a aula na semana passada por causa dessa viagem de última hora que eu tive que fazer. Então é isso, hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília, uns 15 minutinhos antes eu abro a sala. O e-mail com o link para a aula já foi enviado. Então você que está com a gente na 15ª turma, já corre lá na sua caixa de e-mail, na caixa de spam, de promoções do Gmail. A gente vai encerrar com chave de ouro, né? Essa safra que veio agora veio desafiadora, mas é importantíssimo a gente lembrar que você não pode ficar olhando para a árvore, você precisa olhar para a floresta. Ou seja, essa safra aqui não deu para fazer grande coisa, foca na próxima, porque terá uma próxima, né?